estuda para fazer um curso de confeitaria, tudo a pessoa estuda, mas a pessoa não estuda para ser um dirigente de família, uma pessoa que está à frente da família, né? Para aprender a lidar com a questão familiar. Então é muito importante a gente abordar esse assunto, tratar esse assunto, né, a fundo, cada área da família. Então a gente separou essas 2 primeiras quartas-feiras do mês para falar exclusivamente sobre família. Então as 2 primeiras quartas-feiras é família, depois vai ser a Academia da Mulher e depois a reunião dos homens, né? Que é a Sociedade dos Heróis, né? Agora a reunião dos homens agora se chama Sociedade dos Heróis. Então vai ser a última quarta-feira do mês. Quando o mês tiver 5 quartas-feiras, né? Como acontece, tem alguns meses que tem 5 quartas-feiras. Então, vão ser 3 escolas da família e os outros 2, normalmente, o da mulher e do homem. Então, toda quarta-feira vai ser ocupado com essas reuniões, né? A família, mulher e a reunião dos homens, né? Então, hoje é a nossa nosso primeiro encontro, né? Eu quero assim estar incentivando você para trazer pessoas, né? Para falar com as pessoas, amigos, para que venham participar. Nós vamos estar gravando, mas não vamos estar transmitindo essa reunião, até para que as pessoas venham e participem, né? Então nós vamos estar gravando, mas não estaremos transmitindo essa reunião. Vai falar, amor? Então, gente, nós vamos começar orando no final do culto, né? Se você que trouxe a sua oferta, né? Que quer estar ofertando ao Senhor, nós vamos deixar o gasofilácio aqui na frente e nós vamos ter um momento que a gente vai estar tendo esse momento para trazer o dízimo e a oferta. Nós vamos orar por esse momento e encerrar a reunião no final do nosso encontro, tá bom? Aí a gente vai encerrar com oração. E então a gente queria passar um vídeo agora, né, para começar, a gente queria passar um vídeo para que você tivesse ideia um pouco. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa cultura judaico-cristã, porque isso tem tudo a ver com a nossa família, né? O que nós somos hoje, a família, o que nós recebemos, os valores, os princípios que nós temos hoje, são todos relacionados à nossa origem, à nossa raiz. E tudo que está acontecendo hoje é justamente uma tentativa de destruir essa raiz judaico-cristã que nós temos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o marxismo cultural também, né? Que ele vem tentando justamente tirar as raízes. Então, o grande problema hoje é que as pessoas não sabem nem sequer a sua origem, a sua raiz, né? Qual é a sua cultura e os seus valores, os seus princípios. Então, a gente precisa saber disso também, porque a nossa família, né, o povo ocidental, todos eles estão baseados nessa cultura judaica cristã, né? Que são as nossas raízes. Então, a gente vai passar um vídeo para que você entenda um pouco mais sobre isso daí. Pode aumentar aí.
Bom, é isso aí, deu para resumir um pouco quais são as nossas raízes, né? Nossas raízes judaico-cristãs. Para vocês terem uma ideia, todo o nosso código, né, civil, né, o que diz respeito também à questão do direito familiar, tudo isso é baseado na Bíblia. Toda a parte de direito, né, na nossa sociedade, está baseada nas leis da Bíblia. Todas estão em consonância com as leis da Bíblia. Então, é muito importante a gente saber isso. Quais são as nossas raízes, né? Quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios. Porque se a gente não sabe quais são as nossas raízes e os nossos valores, facilmente outros valores, outros princípios que vierem, vão nos desvirtuar, né? Ou vão nos confundir, o que está acontecendo hoje, né? Na questão familiar, por exemplo. Hoje a gente está vendo uma guerra contra a família, né? Então, hoje essa questão familiar, essa cultura, que é uma cultura contrária à cultura judaico-cristã, ela está tentando de todas as formas destruir a família, né? Então, hoje existe uma guerra contra a família, manifesta de várias formas, né? Uma guerra que é manifesta através da depravação moral, através do divórcio, na perversão da educação dos filhos, na manifestação da proposta de casamentos alternativos. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui é uma guerra, né, que o chamado marxismo cultural, né, que tem uma origem, né, em Karl Marx, ele vem tentando destruir as nossas raízes judaico-cristãs. Então é muito importante nós, como família, a gente saber esses nossos valores, esses nossos princípios, né, que norteiam a família, né? Por exemplo, a gente tem ali os ensinamentos da Bíblia, né, que se o seu inimigo tentar fazer alguma coisa, né, você deve orar por ele, você deve abençoar, perdoar os seus inimigos, né? Todos esses princípios são valores judaico-cristãos, né? Que veio ali dos 10 mandamentos, né? Veio ali da Torá, né? dos 5 livros, né? Primeiros livros da Bíblia. Então, toda a nossa cultura está baseada dentro da judaico-cristã. Então, se a gente não souber isso, se a gente não entender que nós temos valores e princípios, e aquilo que a gente está defendendo hoje, né, como família, hoje a gente está vendo, até porque nós temos um governo hoje, que é um governo conservador, né, que preza pela família. Então, a gente está vendo hoje uma guerra muito grande, né? Oi? Hã? A gente está vendo uma guerra muito grande em relação a isso, né? Então, por quê? Porque temos um governo conservador. Aí a gente está vendo essa luta, né? E aí, de um lado, tentando essa nova sociedade tentando puxar, né, para o lado deles da perversão, da liberdade, né, da questão aí da ideologia de gênero, e do outro lado os conservadores, né, mostrando a importância da nossa origem, da nossa raiz judaico-cristã, né? Eu acho tão importante a gente conhecer sobre isso, porque hoje, em muitos lares cristãos, os pais estão encontrando dificuldade com os filhos, né? Principalmente os filhos adolescentes. Então, eu vejo que nós despertamos para isso agora. Até 2 anos atrás, aí, a gente não estava tão... O povo brasileiro não estava muito ligado nessas coisas, mas eu sei que a gente estava clamando a Deus, né? Nós estávamos clamando a Deus pelo nosso país. E ver, então, essa abertura assim, do nosso entendimento, e o povo brasileiro despertou para isso. Porque o que está acontecendo, gente? Hoje, né, a gente vê algumas famílias tendo dificuldade com os filhos. O seguinte, de repente, às vezes uma família cristã, o filho está ali, ele se coloca nessa linha aí, né, contra esses princípios, esses valores cristãos, né, defendendo completamente essa ideologia, o socialismo, sem até mesmo compreender direito o que é isso, vendo os meninos gritando aí, fascista, é isso, é aquilo, nem sabe o que é o fascismo, nem sabe o que é o socialismo, né, e defendendo. E os pais, eles não sabem como lidar com isso, porque não adianta também você chegar e ficar discutindo, debatendo aquilo ali com o adolescente. Por quê, gente? Porque isso aí já começou, eles começaram a serem doutrinados de pequenos, nas escolas, através da arte, da cultura. Então,
Aí, de repente, o menino chega ali adolescente e há aquele choque ali com os pais quando vê a postura daquele jovem, né? Às vezes se posicionando assim, de uma forma tão radical, sabe? Tão radical, e o pai ali, os pais ficam sem saber como lidar, porque não tem conhecimento também, não sabe nada a respeito disso, né? Não tem conhecimento, não procurou saber. Às vezes, a gente estuda um pouco disso só na escola, né? Sobre socialismo, Karl Marx e tudo, você nem sabe direito quem foi, ou nem preocupa com isso. E é algo muito sério, gente, algo muito sério. De repente, nós despertamos e nós estamos aí com a nossa sociedade, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, que, quando entram para a faculdade, né, a cabeça deles é completamente mudada, né? Mas antes disso, né, bem antes disso, isso já está sendo também já procurando, principalmente nas escolas públicas, né? Nas escolas particulares ainda tem um pouquinho da independência, pode segurar um pouquinho, mas as escolas públicas já estão começando a colocar isso, a criar essa mentalidade nos meninos desde pequeno. Então, nós precisamos ter esse conhecimento, é muito sério. Eu fico triste, hoje eu olho aqui, tem poucos pais aqui que estão aí, que tem aqui na nossa igreja com meninos pequenos, né? Precisam, gente, precisam conhecer sobre isso, né? Mesmo se você não tem filho pequeno, mas você tem neto, você pode instruir seu filho. A gente precisa ter esse conhecimento, porque é muito sério o que nós estamos vivendo. E não é só no nosso país, não. Está no mundo todo. É verdade. Né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento e defender isso realmente. Quando eu vi ele ali falando da lei de Moisés, quando, né, Moisés tirou o povo do Egito, que eles chegaram no Monte Sinai e que a lei foi dada, porque ele era a nação que Deus separou para ele, né? As outras nações eram outros povos, eram povos que Deus separou aquele ali para ser o povo dele. Então, aquele ali era o povo de Deus, né? Então, essas outras nações que foram seguindo aí outra direção, outra linha, até que chegasse Jesus, né, para desfazer toda aquela obra de Satanás, oprimir aquelas pessoas e impedir que o conhecimento e a salvação chegasse até eles, né? Seguir ali o caminho deles, mas Deus tinha algo separado com aquela nação que ele separou para ele, né? E nós herdamos isso aí, nós herdamos e somos, e todo aqui no nosso Ocidente herdamos, né, esse conhecimento, essa lei, todo aquele ensino que Deus deu ali para o povo, a direção sobre moral, sobre educação, né, religião. Então, nós temos que preservar isso, né, porque nós somos povo de Deus, né? Precisamos buscar, assim, de forma bem profunda, o conhecimento a respeito desse assunto. E olha, muitas vezes, eu acho que muitos já ouviram alguém dizer dessa forma assim: mas o mundo está mudando, o mundo está evoluindo, né? Isso é um mundo em crescimento, em evolução, né? A gente ouve às vezes falar isso. E muitas pessoas às vezes ficam confusas, porque pensam assim, realmente, de repente é eu que estou atrasado, é eu que estou, né, com um pensamento muito antigo, né? E às vezes as pessoas confundem achando que tudo isso que está acontecendo na família, né? Esses novos conceitos de família, essa mudança que hoje existem várias configurações de família, né? De casais, de todas as formas, inclusive também abalizado pelo próprio direito, né? O direito aceita esses modelos novos de família. Então, na realidade, gente, isso não é uma evolução ou uma atualização, não. Isso aí é o próprio Karl Marx, né? essa filosofia marxista tentando destruir os valores. Eu coloquei duas frases, coloca as duas frases primeiro, pode passar esse aí primeiro. Pode passar as duas fotos do Gramsci. Vou colocar primeiro só para vocês verem. Esse aí é o Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci, ele é um dos discípulos de Karl Marx. Olha o que ele diz aqui. Nós vamos destruir o Ocidente. Nós fazemos parte do Ocidente, né? Destruindo a sua cultura, nós vamos infiltrar e transformar a sua música, a sua arte, a sua literatura contra eles próprios, né? Pessoal, todo mundo. O pessoal sabe quem é Karl Marx? Já ouviu falar? Alguém já não ouviu falar sobre Karl Marx? Quem não ouviu? Quem não ouviu, levanta a mão sobre Karl Marx. Esse Karl Marx, na realidade, ele foi um filósofo, né, um sociólogo, né, que ele começou a trazer algumas ideias
falando sobre a questão da burguesia e do proletariado. Qual que era o ensinamento dele? Né? Que a sociedade estava cheia de burgueses, né? E que tinha o proletariado, que eram aqueles homens que trabalhavam. Então a sociedade tinha que ser uma sociedade igualitária, né? Sem essas diferenças, né? Ou seja, o Estado teria que dominar todo mundo, o Estado dominando todo mundo, né? E todo mundo numa mesma situação. Né? Se você pensar bem, você olha para Cuba, é o que está acontecendo em Cuba, né? É o socialismo, é o comunismo. Então, as ideias de Karl Marx são ideias comunistas, né? Ideias socialistas, de igualdade. Né? Ele não concordava, por exemplo, com a propriedade privada, ou seja, ninguém pode ter a sua propriedade. A propriedade tem que ser do Estado, né? E ninguém pode ter a sua própria propriedade. Isso, exatamente, que é o Karl Marx, que ele é dessa região. Então, gente, a sociedade, né, as pessoas, essa frase que diz que nós vamos destruir o Ocidente, destruindo a sua cultura, e vamos infiltrar e transformar a sua música, a sua arte, a sua literatura, porque eles foram adaptando, né? Então, o que eles viram? Eles falaram assim, nós não podemos fazer guerra. Né? Para mudar a cabeça da sociedade, não podemos fazer guerra. Então, a melhor forma de fazer com que as pessoas comecem a mudar é infiltrar na música, na arte e na literatura. Por isso que hoje você olha para toda a cultura, por exemplo, aqui no Brasil, né? Literária, cantores, artistas, a grande maioria é esquerdista. A grande maioria tem essa visão... Né? Os professores têm essa visão voltada para essa questão socialista, comunista, né? Por quê? Porque, na realidade, eles não estavam querendo trazer armas, né, para fazer essa luta igualitária. O que eles fizeram é infiltrar na cultura, né, nas escolas, na arte. Eles viram que né? com armas não estava funcionando mais. Não estava funcionando mais. Matou muita gente, eles viram que não era assim que eles iam continuar. Né? Então, seria dessa forma, né? Infiltrando na própria cultura da sociedade. Põe a outra frase dele também. Essa então é mais clara, do Gramsci também. Esse aqui que é um discípulo, vamos dizer assim, de Karl Marx, né? Ele veio depois de Karl Marx. Aí diz assim, olha, o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos. E um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Olha só que loucura, né? Então ele está falando o quê? Nós somos ocidentais. Temos a nossa cultura judaico-cristã. Então a ideia deles qual é? É cortar as raízes cristãs, judaico-cristãs. Porque para eles... os irmãos entenderam, né? Porque traz ali a lei, né? Dos judeus, recebendo de Deus. E Jesus, como ele mostrou, quando Jesus veio, os 10 mandamentos, Jesus disse que se resumia, né, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, por isso que fala que essas raízes, esses valores judaicos cristãos é aquilo que o povo do Antigo Testamento recebeu de Deus, né? E aquilo que Jesus também trouxe, né, nos seus ensinamentos, que nós seguimos. Então, por exemplo, se uma pessoa chegar para falar, hoje, né, muitos jovens, chega e diz assim, por que você não aceita a ideologia de gênero? Por que você não aceita que uma garota, ela pode se definir ali como homem quando ela crescer e definir o seu sexo ou vice-versa? Aí qual é a sua resposta? Porque os meus valores e os meus princípios são princípios judaicos cristãos. Eu faço parte, né, do Ocidente. E no Ocidente, a cultura é uma cultura judaico-cristã. Então, se você não sabe as suas raízes, né, se você não conhece, né, quais são os seus valores, né, qual é a cultura que faz parte, né, do Ocidente, você fica desorientado, né? Você fica sem saber como argumentar e como reagir diante disso tudo. Então, quando a gente fala de família, de casamento, quando a gente fala de submissão de mulher ao homem, quando a gente fala de um filho honrar pai e mãe, tudo isso faz parte, que, gente? Da cultura judaico-cristã. Isso não é uma coisa que a igreja está inventando. Não, isso faz parte da nossa cultura ocidental. Então, por que hoje está essa guerra contra a família? Porque eles estão tentando tirar as raízes.
judaico-cristãs. Né? Gramsci diz que há mais de 2000 anos, né, a sociedade tem sido, né, atacada por essa cultura judaico-cristã. Então, isso é tão importante você saber disso, né? Você está entendendo a sua raiz, né? Isso vem lá de trás, nós estamos falando lá da época né, do Velho Testamento, né? Estão falando de alguma coisa agora, descobrimento do Brasil, não. Estão falando de lá de trás do Velho Testamento, né? Que faz parte das nossas raízes e da nossa cultura. E nós colocamos um quadro aqui também, que é um quadro comparativo da cultura judaico-cristã com o marxismo cultural, né? Então, olha só, dentro desse quadro comparativo, fala... Oi? O marxismo cultural é justamente aquilo que Karl Marx, né, através das suas ideias, tentou trazer para a sociedade, né? Então, é toda através da cultura, né, da arte, os pensamentos dele trazidos para a sociedade, né? Então, esse é o marxismo cultural, os pensamentos de Karl Marx, as ideias, né, desses homens ali também que vieram depois dele, tentando trazer para a sociedade, né? E a cultura judaico-cristã. Então, na cultura judaico-cristã, as leis são absolutas, né? O criacionismo, Deus criou todas as coisas, né? O mundo foi criado por Deus a partir de Deus, né? E as leis são leis absolutas, né? Por isso que nós falamos, conhecereis a verdade vos libertará. E para nós, a verdade absoluta é a palavra de Deus, né? Ela é a verdade absoluta. Agora, na cultura marxista, é um relativismo moral. O que é relativismo moral? Né? Tudo depende. Não há nada que é absoluto. As coisas são relativas, né? Então não existe uma verdade absoluta, né? Tudo é relativo, né? A família, os relacionamentos familiares são relativos, tudo é relativo. Não existe nada absoluto. Quando a gente fala de casamento de homem com mulher, né, que Deus, a Bíblia ensina, nós estamos falando de algo que está estabelecido por Deus nas regras do Testamento, né? Da Bíblia. Mas aí eles começam a falar assim, não, isso é relativo, né? Não precisa ser homem com mulher, porque você pode amar quem você quiser, você pode se relacionar com quem você quiser e com quantas pessoas você quiser. Isso se chama relativismo, né? Então, a cultura judaico-cristã, ela tem leis absolutas e nós cremos no cristianismo. O marxismo cultural é o relativismo moral e o evolucionismo, né? Ou seja, que o homem ele veio de uma evolução, né? de um Big Bang que estourou ali, né? e explodiu, e dali os seres vivos começaram a nascer daquela situação. Aí, se quiser falar do 2.2, a base da sociedade é a família. A base, na cultura judaico-cristã, a base da sociedade é a família. Já para o marxismo cultural... É o Estado em detrimento. Estado em detrimento da família. Ou seja, o Estado dominando, né? O Estado a família. Dominando. Quer dizer, é a falta de liberdade total, né? Você não pode ter sua propriedade, a família não é a base da sociedade, mas é o Estado que manda tudo, que governa tudo. Então, gente, é totalmente assim, né? É algo tão terrível, gente, e que a gente está vendo assim, de uma forma tão clara que agora, quando a gente fala de polarização, até isso, né? Hoje a gente vê um grupo de um lado, como está aqui, ó, um defendendo de um lado e o outro em todas as áreas, na política, na religião, em todos os meios da sociedade, a gente tem visto isso. Então, assim, a gente sempre aprendeu isso, né? Que a sociedade, a família é a base da sociedade, né? A família, né? Deus instituiu assim, homem, mulher, filhos, tal. Então, eles estão desconstruindo isso, né? Isso não é importante, né? Isso não tem importância, não existe negócio de família. Ele até faz uma crítica, né? Não sei, o Karl Marx, a respeito da família, né? Como que a família assim, é um atraso. Né? A família é uma coisa que atrapalha a sociedade, e não é a base da sociedade, mas atrapalha a sociedade. Então, gente, é algo tão diabólico, é algo tão perverso, é algo tão contrário a Deus, né? E a gente está vivendo isso aí agora de uma forma assim, muito clara, né? Porque até então, quantos anos isso está aí sendo infiltrado? Foi infiltrado na nossa cultura. Mas agora que a gente está vendo assim, né? Algo parece que explodiu agora e que a gente está tendo esse entendimento maior, né? Por causa dessa mentalidade agora, que a mentalidade
voltada para a cultura judaico-cristã. Você pode reparar, o Bolsonaro várias vezes ele fala isso: nós somos sociedade que temos uma ocidente judaico-cristã. Ele sempre está falando sobre isso, né? Então, na realidade, como a gente está hoje com um governo que tem essa ideia, tem essa visão, então está uma guerra tremenda, né? Está uma guerra tremenda desse marxismo cultural contra a cultura judaico-cristã. Aí eles dizem assim, não, mas pode mulher com mulher e homem com homem ter filhos, né? É. Aí eles pegam lá, fazem aquela coisa mais absurda, né? Pega a célula de um e gera ali um filho que é de um, por exemplo, são dois homens, né? Pega ali o espermatozoide daquele homem, né? Fecunda o óvulo de outra mulher, e aí eles adotam aquela criança, vem aquela criança passa dele, mais um só, que é o pai. Então, é uma coisa absurda, uma coisa muito fora, né, daquilo que são os princípios de Deus, como Deus fez. Homem e mulher que gera criança, homem com mulher não gera criança. Mas eles criam um modelo de família segundo a ideia deles. É. Tinha um outdoor do lado assim, e olhei assim e falei, faculdade Una, né? Aí tinha um rapaz, assim, não é rapaz, eu não sei se era. Então é um negócio tão assim, demoníaco, negócio estranho. A foto de uma pessoa, eu não sei, identifica, é novo. Se você não sabe se é homem ou se é mulher, sinceramente. Vocês vão ver ainda o outdoor da Una, a propaganda da Una, porque volta às aulas, né? Aí tá lá assim, tipo assim, como se não abriu, agora eu não lembro onde que foi esse outdoor. Tipo assim, venha do jeito que você é, a Una te aceita do jeito que você é. Então, a mensagem subliminar, né? Mas aquilo que eu vi aquilo ali, não era nem um homem, nem uma mulher, eles fizeram de um jeito que da Una, agora eu não lembro onde que eu vi, sabe? E venha do jeito que você quiser. Vamos ver aí, né? Tipo assim, uma coisa bem subliminar, né? Subliminar, exatamente. E a gente que, igual, eu depois de ver que eu fiz faculdade, os professores, assim, 50% eram socialistas, assim, então às vezes eu debatia, até aqui naquela foi no culto que a gente fez aqui, que o rapaz falou, né, que eu defendia bastante Deus lá, e um dos professores que, se vocês entrarem no Facebook, é um cara super inteligente, tá fazendo até neurociência também, mas assim, mais um esquerdista, um socialista, assim, terrível, dentro de uma faculdade. Né? Então, tava... Pode deixar eu falar. Tem uma namorada, para onde vai leva a namorada com a mãe e o pai, dormem juntos, né? E a família aceita uma coisa dessa, eu acho, sabe, o fim, né? Porque, igual o pastor Jorge Linhares foi, né, e agora detido aí, porque ele não concorda com isso aí. Menino é menino, menina é menina, né? Então tem sexo que Deus criou, né? Então tá tudo assim. É o relativismo, né? Começa assim, a criança de pequena já pende para aquilo. Não, o menino, eu ouvi isso. Eu gosto só de rosa, eu quero rosa. E a menina só gosta de azul. Aí a mãe já veste a menina de menino e o menino, tudo assim, sabe? Dentro de casa, não é lá fora não, né, Alexa? É dentro de casa mesmo que a gente está vendo as coisas acontecendo. Não precisa sair lá na rua. Tá? É dentro para os pais, não está tendo controle. Tem os filhos, mas nem eles definem o que o filho é realmente, né? E deixa. Não, eu acho aquilo um horror, sabe? Que no desenho que eles assistem, tudo isso. Desenho. Até o livrinho, não sei se vocês viram da campanha da fraternidade, da Igreja Católica. Gente, que absurdo o livrinho. O livro da campanha da fraternidade da Igreja Católica. Um deles lá é a menina que... Aí coloca a avó, coloca a família. A menina que queria ser menino, gostava, e a avó que ajuda ela. No final da história, a avó ainda fala assim... Você viu, né? Eu te mostrei aquilo lá, Miri, você lembra? Sim. Não, um dia você vai conseguir. Tudo. A própria avó cria família,
né? Pai, mãe, tudo irmãozinho, e a avó ajudando a menina para ser menino. Nossa, vamos ver. E o outro lá, a Olivia, que tinha 2 papais. A Olivia com os 2 papais. Aí tem um desenho lá. Isso tem, vocês conseguem até assistir isso, pegar pelo YouTube. É. É importante assim, a gente conhecer de onde vem tudo, né? Saber essas. Eu ia falar do pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane, foi processado por uma divisão da OAB, tem uns advogados lá, que está alegando, porque ele ensina na escola da igreja que menina é menina, família. E os advogados processaram ele de ver que loucura, quer dizer, eles querem destruir a família. Né? O que a gente puder fazer hoje, nós temos que fazer, porque parabéns esse assunto aí, Rogério, fantástico. Amém. A Yasmin vai colocar o cartaz aí que o Elias viu? Ela achou? É. Eu até enviei para a Yasmin também, do Kit Gay, do Campanha da Fraternidade. Depois vocês procurem aí Eu as tenho aqui, revistinhas da eu já Campanha mandei. da Fraternidade. Aqui, ó, gente, a foto que ele foi essa ali? Não? É. Essa é da UNA? Essa é da UNA também. É. Tá vendo lá? Também tá confundindo, né? Sem moldura. O que transborda é o que te faz você. Aí, tá vendo? Meu Deus. É. Também tem nada a ver. Essa aqui, ó. Então, gente, tá nesse nível, né? Então é muito importante, poucas vezes a gente ouve falar sobre essa questão da nossa raiz, né? Da raiz ocidental. Poucas vezes, a gente está ouvindo isso agora muito por causa como eu disse aqui, do governo. Mas é algo muito importante para a gente saber e para você passar para os seus filhos, você passar para os seus netos, né? Para os seus, né? Aqueles que moram junto com você, parentes, para que eles entendam isso, né? Que existem valores e que existem princípios que norteiam a nossa sociedade ocidental. Então, tudo é em razão da questão da cultura judaico-cristã. Né? Se a gente olhar em tudo, nosso está envolvido a cultura judaico-cristã. O próprio calendário nosso está envolvido com isso. Né? Se nós estamos hoje no ano de 2021, é a partir de quê? Do nascimento de Cristo. Né? Então começou a se contar o calendário ocidental, né? A partir do nascimento de Cristo. Então quando você está ali, tudo que você faz ali colocando data, enviando as coisas com data, é porque você está dentro da cultura judaico-cristã, que diz o calendário tem a ver também. Né? Então isso é muito importante, você ter essa base, ter esse entendimento, para que você argumente, para que você ensine, instrua também as pessoas que você conhece, né? os seus parentes, mostrando a importância da cultura, dessa cultura judaico-cristã no seio da família. Né? E que existem inimigos que estão tentando infiltrar, né? Dentro da nossa própria casa, tentando perverter e desvirtuar todos os nossos conceitos, todos os nossos princípios. Né? Eu digo uma coisa para vocês, eu não sei o que seria do nosso país se esse governo tivesse entrado. Né? Não estou falando nem pelo que ele está fazendo ou deixando de fazer, mas por causa da ideologia desse governo. Eu não sei o que seria do nosso país. Né? Porque nós íamos estar continuando debaixo dessa, né? Vocês lembram que estava aquela confusão de ideologia de gênero, que a coisa não deu esfriada agora? Né? Hoje você não está ouvindo tanto como antes estava aquela loucura. Né? Faziam os deputados, né? Iam para as tribunas defender ali, né? as suas teorias, né? E estava uma coisa não, tremenda, muito grande. Agora, né, com o governo que veio trazer essa visão, que é uma visão judaico-cristã, uma visão conservadora, liberal, a coisa deu uma esfriada. Então, eu imagino se nós não estivéssemos agora com esse governo, com esse tipo de mentalidade de ideologia, né, nós estaríamos numa condição, talvez, na sociedade totalmente, sabe, sendo julgada no buraco os nossos princípios e os nossos valores. E o grande problema é que isso gera confusão.
Eu tenho certeza que muitos aqui, diante de algumas coisas, né, diante esses confrontos aí, né, e de coisas que a gente ouvia, a gente ficava, às vezes, confuso, né, Alex? Sem saber, poxa, será que eu estou certo? Será que eu estou sendo um pouco né, retrógrado, né, um pouco antiquado no meu pensamento, né? As pessoas, até na questão da homossexualidade, ficava muito aquela questão, não, você tem que, o seu filho tem o direito, você tem que dar liberdade, e acaba que, se a gente não tem raízes, o que acontece? A gente é levado por esse tipo de pensamento, por falta das nossas raízes. E o que o Gramsci, né, Fernando Gramsci, ele disse, é o que eles estão tentando fazer, arrancar as nossas raízes. Por isso que esse governo tem sido uma pedra no sapato, né, para os socialistas, né, para toda essa cultura, né, marxista, né? Então, outras coisas bem rapidamente, a gente passando aqui, a cultura judaico-cristã, ela preza a ideologia do sexo, macho e fêmea. O marxismo cultural, a ideologia de gênero, que todos já conhecem. A cultura judaico-cristã, ela preza a mentalidade da abundância, do crescimento, da prosperidade, né? Qual é a frase desse governo, né? O caminho da prosperidade. Todos têm direito à prosperidade. Deus é um Deus de abundância. Tudo que Deus faz é com abundância. A cultura marxista é uma cultura de desincentivo. Ou seja, a pessoa, ela quer crescer, ela quer avançar, mas o marxismo, ele impede. Porque, por exemplo, em Cuba, né, o meu irmão, ele tem um amigo que é cubano, que é músico, ele conhece toda a cultura lá de Cuba, né, o meu irmão com esse rapaz. Então, ele fala muito sobre isso, que as pessoas lá em Cuba não têm incentivo para crescer. É porque as pessoas não são incentivadas a crescer, todo mundo é no mesmo nível. Todo mundo é da mesma forma, né? Então, eles não prezam lá, como se diz assim, a pessoa que se esforça para crescer, querer ser melhor, eles não prezam isso, né? Agora, eles Há um não limite. veem que eles mesmos, eles que pregam isso, eles gostam, eles são capitalistas, eles gostam de dinheiro, gostam de coisas boas, gostam de riquezas, né? Tira do povo. Quando fala ali, olha, mentalidade de abundância, cultura do desincentivo. Desincentivo, né? Colocar todo mundo, mas você não tem nada. Né? Tudo é do Estado. esse Tudo do aí, Estado. o Santiago, né? Ele fala assim, que os cubanos não sabem se Fidel Castro é um deus ou se é um diabo. Que ao mesmo tempo ele é um Deus, porque eles têm tudo. Vamos dizer, tem tudo lá que precisa, todo mundo tem. As necessidades básicas. Mas você não tem liberdade. Não tem liberdade. É um diabo. Então, esse tipo de cultura, né? Cooperação entre classes, o rico funciona como elevador social, né? E lá é luta de classe, o rico é a desgraça do pobre, né? Movimento comunitário, assistencialismo, por outro lado. Uma classe contra a outra, uma classe contra a outra. Contra o pobre, o homem contra a mulher, né? Sempre a luta a divisão de classe. Eu estava conversando com um rapaz maduro, professor, e a gente falando das pandemias, da vacina, ele para mim e falou assim, eu acho que deveria vacinar primeiro os negros e os pobres. Por quê? Os negros e os pobres. Olha a mentalidade, gente. Sabe? Já quer dizer, querem fazer aquela separação. Porque os pobres estão lá fora, pegando ônibus e estão indo trabalhar. Porque os negros... Eu falei assim, não, mas você está fazendo acepção de pessoas. E os idosos? Por que você está falando dos pobres? Os pobres estão pegando... Gente, mas assim, é incrível como que a pessoa toma um partido de algo assim, sem um pico de conhecimento, mas defende com uma garra, sabe? Então, é o que a gente vê, essa separação. O que eles fazem, igual nos Estados Unidos, jogam o negro contra o branco, né? O rico contra o pobre. Vocês são burgueses, vocês são ricos, né? O empresário contra o trabalhador. Contrário do que a gente vê, né? Então, nos princípios de Deus. Então, tudo isso é com essa intenção, né, de destruir a família, né? Tudo isso quer realmente destruir as bases da família. E eu queria que colocasse para a gente... Comércio, burocratização. Não, aqui é só um quadro mesmo comparativo, né? Então a gente está fazendo essa abordagem para vocês verem. O livre comércio, a burocratização, a liberdade com responsabilidade, a cultura da impunidade, o coitadismo, né? É isso que a Alex falou, que coitado isso, coitado daquilo, né? Fica essa cultura. A autoridade concentrada no povo. No marxismo, e a autoridade centralizada no governo. Concentrada no Falta governo. De liberdade. Então a gente queria, assim, nesse
primeiro encontro nosso, falar sobre isso, né? Essa importância de você conhecer as suas raízes, né? Então, nós do Ocidente somos dessa origem judaico-cristã. Então, oi? Isso, pode. Uhum. Quem quer comentar mais alguma coisa, perguntar alguma coisa sobre isso, que às vezes ainda não Ou entendeu comentar, né? direito sobre essa questão do marxismo? Filósofo, Culto, né? socialista. Culto. Mas acaba, os conceitos são os mesmos, né? É verdade. É verdade. E a gente precisa estar inteirado disso, gente, porque é a nossa sociedade, é o que nós estamos vivendo, né? E é isso que está realmente influenciando as nossas famílias, né? Começa por aí. Na realidade, se você for olhar, é isso aí que acontece, né? Porque, por exemplo, Fidel Castro, milionário, né? Exatamente, cheio do dinheiro. Eles gostam do dinheiro, mas o povo tem então, que não. tem uma classe que eles separam ali, igual lá na Venezuela, que são os militares, né, e os do governo ali, que tem dinheiro. Agora, para baixo ali, todo mundo na mesma condição, aquela dificuldade, o Estado impondo as suas regras e o seu domínio sobre todo mundo, né? É. É. Mas é a retórica. Não, em nome de Jesus, Maria, não vai não. Mas isso tudo é um tipo de retórica, Maria. Tudo é uma retórica que as pessoas falam e ficam tentando fazer daquela mentira uma verdade. Então, de tanto eles falarem a mentira, as pessoas acabam aceitando aquilo como verdade. Então, a insistência em colocar que tudo aquilo ali é bom, que o que está lá naqueles países que está acontecendo é bom, então, para tentar convencer as pessoas. É uma coisa absurda, mas é o que eles estão tentando fazer, né? Mudar a mentalidade das pessoas, né? Através dessa insistência e dessa retórica, né? Tanto na questão da mídia, né? E no discurso que eles fazem, né? Uma coisa que eles têm também é assim, eles falam que os outros são aquilo que eles são. E que eles fazem aquilo que eles fazem. É o que a gente vê aí, tá vendo acontecer. É algo terrível, gente. Então, assim, nós precisamos estar muito atento a essas coisas, muito atento também aos nossos princípios, aos nossos valores, não abrir mão, né, dos nossos princípios e dos nossos valores, né, daquilo que nós recebemos e temos como família. E cabe a nós passar isso de geração em geração. Até o Salmo 78 fala sobre isso, né? Que nós devemos passar de geração em geração, né? Aquilo que nós vimos, os nossos valores. Você tem que passar isso de geração em geração. Isso cabe a cada um de nós, né? É uma luta que a gente está travando, mas isso depende de cada um de nós. Passar e não abrir mão desses valores importantes. Foi um jornalista falando assim, muitos pais estão preocupados, achando ruim porque os filhos ficaram longe das escolas, né? Ele falou assim, olha, você deve até achar bom, agradeça a Deus, é bom, porque seu filho ficou livre de ouvir tanta coisa ruim e aprender, né? Então, assim, eu fiquei pensando nisso, falei, gente, é uma verdade mesmo. Hoje, como que os pais devem estar vigiando os filhos, né? Orientando, acompanhando, porque às vezes deixa lá para a escola, né? Vai lá aprender lá, né? Não quer nem saber o que está rolando. E o menino está sendo doutrinado ali, a criança está sendo doutrinada desde pequena. Aí, de repente, assusta, como eu falei, como chega, né? Na fase adolescente, assusta. E é importante, a gente vai falar sobre isso, vamos até colocar alguns temas importantes sobre família que a gente vai tratar aqui para frente, mas uma das coisas é essa. Às vezes o pai, ele delega à escola, né, uma função que é dele, né? Então, na escola, ele vai aprender as coisas relacionadas ali, aquilo que é a questão de conhecimento, né? Mas o filho, ele não é só a questão racional, ele tem a questão emocional, né? A questão sociológica, afetiva.
E os pais, às vezes, eles acham que, bom, eu coloquei numa boa escola, excelente escola, está estudando, está ótimo. Não, se não tiver dentro de casa a questão afetiva, se não tiver dentro de casa esse ensinamento relacionado à questão emocional, princípios cristãos, não adianta nada você colocar na melhor escola que existe. Não adianta, né? Então, às vezes, o pai delega isso à escola. Né, ele pensa, né, se a gente for pensar, todos nós aqui, né, professor para a gente, assim, às vezes é uma referência, principalmente aquele que a gente gosta, né? Você é um professor legal, que você gosta. Eu me lembro de de história que eu tinha na minha adolescência, ele falava demais, ele era muito, os filhos dele, assim, era o nome tudo de socialista, o nome dos filhos dele, ele era muito louco, mas todo mundo, a gente adorava ele, que ele era muito legal, mas com esse negócio dele ser legal, ele ensinava e falava muita coisa, né, assim, contrária. Né, que hoje eu me lembro disso, do que ele falava, que eu sei que estava tudo ligado ao socialismo. Então, assim, é algo, gente, que eles, com uma sabedoria demoníaca, se é que a gente pode dizer assim, né, que demônio, mas é uma sabedoria demoníaca na forma como eles descobriram de minar, né, de infiltrar aquilo que ele fala, né, de cultura, destruir, né? Ir na base, né? E aquilo que atrai muitos jovens também, adolescentes, a música, né? Principalmente a música, né? E a educação. Essa parte da cultura, educação, artes, essas coisas. É verdade, é verdade. Então, gente, nós vamos assim abordar vários assuntos relacionados à família. E nós identificamos, né, 9 dores da família, ou seja, 9 situações em que a família tem sofrido muito, né? E a gente identificou e a gente vai estar falando durante essas nossas reuniões sobre isso. Coloca aí, por favor, essa... Então, 9 principais dores que impedem a família de prosperar. Deus criou a família para a família prosperar, para que a família ela seja um ambiente funcional, né? Por isso que tem o marido, a mulher, o pai, a mãe, filho, mas tudo tem um papel e tudo que Deus criou é para que funcione de forma perfeita, harmônica. Mas o que acontece? Quando você não conhece, não segue os princípios, né, que Deus deixou, a família ela fica disfuncional. Então, o marido, que era para estar sendo aquele que provê, que ama, que dá atenção à esposa, né, que supre a necessidade afetiva da esposa, ele já não faz dessa forma, ele está buscando um outro caminho. Por quê? Porque ele está disfuncional, ele está seguindo outro pensamento, né, outras atitudes, outro comportamento. E aí a família vai ficando disfuncional. Né? O filho que deveria respeitar o pai é que às vezes está submisso ao filho, o que o filho determina. Então a família não está funcional, ela está disfuncional. Né? Os papéis não estão funcionando. Também, né? gente, que eu vejo como que isso tem também destruído a família, essa questão aí de ideologia de gênero, essas coisas, porque muitos casais e jovens não estão querendo ter filhos e o que eles falam é por isso, não, por causa dessa situação. Não sabe como enfrentar. E se meu filho nascer... Como se diz, né? Foi um homem que vai nascer no corpo de uma mulher. Eu não vou saber lidar com isso. Então, tudo isso também é um meio de destruir a família, porque os casais, né, a gente tem visto aí, estão adotando animais, estão criando cachorro e gato. É verdade. Como eu vi um dia na televisão, tem um quartinho lá, igual como se fosse um quartinho de criança. Vocês viram isso, gente? O quartinho do cachorrinho, com a cama, com tudo lá enfeitado, é o quarto do cachorrinho. O cachorrinho que é o filho, o gato que é o filho. Então, isso também é uma forma, né, de destruir, porque isso gera um medo. Hoje, nos jovens, os casais jovens estão com medo de ter filhos por causa disso, de não saber educar e de enfrentar essa questão aí do gênero, né, que está aí. Coloca para a gente, então, aí essa próxima, a gente está terminando. Então, olha, as 9 principais dores que impedem a família de prosperar. Problemas de relacionamento com... Põe o último lá, só para ler uma coisa que eu tinha colocado aí. Pode passar tudo aí. Todos os problemas que você vive hoje foram criados em sua família. E todas as soluções de todos os seus problemas só serão resolvidos em família. Então, todos os problemas que você vive hoje, todos, eles foram criados dentro da família. É no lar, né? É na convivência, é na criação. Tudo é dentro da família. Então, até uma questão de uma pessoa, um homossexual, né? A pessoa diz assim, engraçado, esse menino tem 5 anos e já tem jeito de afeminado. Né? A gente, às vezes, tem pessoas que falam isso, né? Já parece afeminado. Tudo, gente, começa na família. Tudo começa na família.
Então, uma criança, né, é claro que pode haver um distúrbio, né, biológico, que são coisas raríssimas de acontecer, né? Mas tudo que acontece, até uma questão de uma criança que desvirtua, né, para o homossexualismo, é porque na sua infância faltou a referência de alguma coisa, do pai, junto com o filho, né? Então faltou uma referência, porque a criança quando nasce, ela já nasce, toda criança, ela já nasce 9 meses na barriga da mãe, depois tem um período de amamentação, então o tempo todo, homem e mulher, não, vamos dizer que seja um garoto, um homem, né? Ele é 9 meses na barriga da mãe, né, da mulher. Depois, o tempo de amamentação, quase não sei quanto tempo, 1 ano, né, de amamentação, até mais, né? Mais de 1 ano, sendo amamentado. Se aquela criança, um homem, ele não tem a referência, a figura masculina, né, diante dele, se o pai não pega aquela criança e começa a trazer para o seu mundo, aquela criança, ela vai ter pode ter, é claro, uma tendência afeminada, porque o contato maior que ela está tendo o tempo todo é com quem? É com a mãe. Porque o pai está trabalhando, o pai está fazendo isso, o pai está fazendo aquilo, o pai não chega em casa à noite, e tudo é com a mãe. Então já nasceu da barriga da mãe, amamentado pela mãe, a mãe que cuida o tempo todo. O que isso pode gerar? Uma tendência para o lado feminino, né? É claro que isso não é via de regra, né? Mas isso pode acontecer. Por quê? Porque é uma disfunção dentro da família. O pai que deveria assumir o seu papel junto com o filho, trazer o filho para junto dele, mostrar suas experiências, caminhar com o filho, trazer a parte masculina do pai para o filho, ele deixou esse papel porque está preocupado com a carreira e com o dinheiro e com coisas, né, relacionadas à vida dele. Aí o filho começa a perder a sua referência. Deus, gente, fez tudo perfeito, né? É nós que às vezes agimos de forma errada, né? Então tudo começa na família e tudo é restaurado e curado dentro da família. Então a gente identificou algumas dores, né, alguns sofrimentos da família, né? Primeiro, problemas relacionados com filhos adolescentes, né? Que é o que mais acontece, indiferença, isolamento, rispidez, né? O filho que trata com grosseria os pais, má performance, ou seja, um filho que não desenvolve, não cresce, não consegue avançar, desconexão da família, né? São assuntos que nós vamos tratar aqui, né? Problemas relacionados com filhos adolescentes, que é uma coisa muito comum. Falta de contato e obediência dos filhos mais novos, ou seja, filhos que por falta de contato com o pai, porque o pai não é um pai presente, o pai dá até presente para o filho, mas ele não é um pai presente. Então essa falta de contato com o pai pode gerar o que eu falei agora, né? Alguns desvirtuamentos no filho, né? E desobediência também, né? Nos filhos mais novos, crianças, eu estou dizendo. Impaciência e grosseria da mãe. Por que as mães hoje estão tão impacientes, né? Por quê? Porque está sobrando tudo para elas. Sobra casa, educação dos filhos, né? Tudo está sobrando para a mãe. Então a mãe tem que preocupar com o filho na escola, a mãe tem que preocupar com a comida, a mãe tem que preocupar com a roupa. E aí a mãe, ela se torna uma pessoa às vezes ríspida, grosseira, né? Sem paciência, né? Impaciente, né? Então a gente vai falar sobre isso também. O 4, pode colocar aí. Então são as dores que nós identificamos na família. Pode falar, bem. No dia a dia, né, da educação e a condução do lar, desacordo do casal, né, sobre a criação, dinheiro, projetos, comportamentos. Isso também é o que mais a gente vê, né? A mãe que fica ali chamando atenção, corrigindo, não tem o apoio do pai, né? O pai, às vezes, dá o apoio, ele chega ali e tem a posição contrária do que a mãe está falando ou ensinando. Isso é o que acontece demais também, né? Muito mesmo. Conflito entre o casal, indiferença, agressão, desconexão, falta de afeto e respeito. A gente também nem precisa dizer o quanto que a gente tem visto tudo isso está aí na nossa sociedade, né? Esse tipo de conflito. Desconexão, né? Entre eles também. Problemas financeiros, descontrole, gastos, baixa renda, endividamento, né? Algo que também tem afetado diretamente, né, os casamentos e as famílias. Que 80% dos motivos, né, dos divórcios, às vezes a gente fala, não é são possível, financeiros, problema né? financeiro. Adultério e traição presenciados pelo filho, né? Situações que acontecem hoje, né? Adultério e traição presenciados
pelos próprios filhos, isso gera uma herança terrível para os filhos também. Álcool e drogas, desestruturando também os relacionamentos familiares. Então, essas são algumas dores que nós identificamos na família, né? E que nós precisamos falar sobre isso, precisamos trazer luz da palavra sobre todos esses assuntos, né? Para que a gente possa saber como agir, né? Saber como nós Porque a devemos igreja agir não em tá cada uma isenta disso situação. não, né? O que a gente mais tem assustado, gente, de ver essas coisas dentro da igreja. É, Né? verdade. Onde não era para isso, tinha que ser na igreja algo assim bem, como se diz, raro, né? Na igreja. Mas, infelizmente, a gente tem visto muito esses tipos de dores, de conflitos dentro da igreja, né? É. Pessoas vivenciando isso, né? Às vezes a mulher, que é aquela ali fiel, serva de Deus ali, de repente, uma dessa situação está ali na vida da pessoa, né? Às vezes o marido está numa outra, né? Numa outra concepção, numa outra direção, e a pessoa às vezes sofre tanto com isso. Então, gente, são tantos conflitos, se a gente for ver a nível familiar, né? São tantos conflitos, são tantas dores, são tantas situações, gente, que o povo de Deus está sofrendo, e sofrendo por causa disso, que nós estamos aqui no mundo, é onde quem é o príncipe deste mundo, né? É Satanás. Então, agora o povo não está tendo a sabedoria, o povo de Deus, porque está o quê? Está abrindo para tudo aquilo de ruim entrar dentro das suas casas, dentro da nossa vida, na vida dos filhos, e aí gerar essas dores. O problema é esse. O povo não está tendo sábio, não está andando em sabedoria, conforme a palavra de Deus fala, né? Em sabedoria, em discernimento. Não. Está aceitando tudo, está ouvindo tudo, está alimentando, né? Está se alimentando com tudo que não é bom, com lixo, né? Verdade. Com coisas ruins, diabólicas, contrárias a Deus, e dando, então, lugar para que essas dores venham. E o que mais a gente vê hoje são pais, né? Maridos, esposas, que estão sem saber como agir e o que fazer. É o que mais a gente vê. A pessoa fala, eu não sei o que eu faço nessa situação. Ó, minha casa, tá isso. Eu não sei o que eu faço, eu não sei como agir. É o que mais a gente vê hoje, né, acontecendo. Então, pensando nisso, né, que a gente trouxe esse tema, né, essa escola da família, para que a gente possa conversar, possa trazer juntos aqui entendimento para tudo aquilo que a gente está buscando, né? Às vezes são coisas tão pequenas, né, dentro de um relacionamento conjugal, por exemplo, que precisam ser ajustadas, né? Que precisam ser mudadas para que o casamento ele tome uma nova direção. Coisas pequenas, ajustes pequenos, né? Para que o casamento ele possa prosperar, possa ser uma bênção como Deus projetou. Então, tudo isso a gente precisa aprender, né? A gente precisa aprender. Eu sempre digo, quando a gente faz os nossos encontros de noivos, né? O curso de noivo, eu sempre digo, gente, os noivos, eles criam muita expectativa, né? Expectativa da festa, expectativa da casa, expectativa dos convidados, de tudo, né? Do casamento, mas eles não se preparam para o casamento. Não há um preparo, né? Não há uma escola para ensinar aqueles que estão adentrando ali, né, para o matrimônio, para o casamento, para que eles possam aprender a lidar com todas essas situações, né? Que começa desde ali do relacionamento, né, conjugal, passa pelos filhos, financeiro, né, educação, tudo isso, né? Então a gente precisa sim ter uma escola de instrução e de ensinamento nessa área, né? A gente precisa saber o que fazer sim. Você precisa ter direção naquilo que você precisa fazer em relação àquela situação. Você não pode ficar assim desorientado e às vezes fazer alguma coisa de sua cabeça, né? Tem que ter instrução e saber aquilo como fazer. Gente, talvez você pense assim, mas o culto de quarta-feira, né? Então a gente vai ter o culto normal de quarta-feira. Gente, isso é um culto, né? Nós pensamos muito, porque hoje o que a gente está vendo, como que a igreja está caminhando, e a gente está vendo assim, a postura das pessoas, né? Glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Mas a gente for ver assim, cadê os nossos outros irmãos? Às vezes uns estão precisando mesmo, né? Alguns estão precisando. Sabe, gente? Então, assim, por exemplo, o que a gente viveu umas décadas atrás, que a gente, como nós já falamos aqui, a gente ficava na igreja a semana toda. A semana toda tinha atividade na igreja. Segunda-feira era para os homens, terça-feira era não sei o que, reunião que tinha, quarta-feira era culto, quinta tinha coisa de jovens, sexta era... Gente, sábado, domingo, de segunda a segunda, a gente tinha atividade na igreja, no outro dia era vigília, no outro dia era reunião com isso, reunião daquilo, todos os dias.
Hoje, a igreja está diferente. Hoje, o povo de Deus, né, está querendo assim, vir à igreja só domingo. Então, por exemplo, nós ficamos pensando, temos o culto quarta-feira, às vezes a frequência é pouca. Se a gente colocasse isso num outro dia, né, para a gente ter isso, a gente vê a dificuldade. A gente sabe também que, por outro lado, tem uma dificuldade hoje, algumas pessoas trabalhando à noite, trabalham até mais tarde, mulheres também. Né? Eu sei que tem esse lado também. Mas eu falo assim, o que a gente tem visto hoje no povo de Deus é que não se tem, em muitos, aquele anseio, aquela vontade de se aprender, aquele amor e aquele fervor com as coisas de Deus. Né? E isso é muito importante. Então, não adianta só nós chegar à palavra de Deus. Hoje você vai lá no YouTube, você tem a Bíblia toda narrada lá, citada, tem a palavra, tem várias pregações. Nós temos aqui sempre pregações, né? A igreja é para se dedicar a isso, mas também a esse tipo de coisa. Nós precisamos ter esse tipo de conhecimento também. Porque senão nós seremos também, né, ludibriados, vamos ser levados por coisas aí que a gente, por não ter o entendimento. Né? Então, a igreja é lugar disso também, de trazer esse tipo de ensino, de todas as áreas, em todos os sentidos, de família, de casamento, de filhos, de tudo. Então, assim, eu creio que isso assim, vai ser muito bom, né, para edificar as nossas vidas. E é isso. Né? E aqui a gente vai orar também, nós vamos encerrar daqui a pouquinho, vamos orar aqui, vamos orar pelas famílias, por cada assunto que a gente tratar. A gente vai ter oportunidade, que, como vocês aqui falaram, de perguntar alguma coisa, de colocar alguma coisa aqui. Então, vai ser bom, porque a gente cresce assim também. Né? Então, eu não sei se para vocês, assim, eu queria dizer isso, não se assuste, pensar, se é o nosso culto de quarta-feira. Nós estamos aqui cultuando a Deus, porque nós estamos aqui prezando, né, pelos princípios de Deus, né, pelos princípios, pelos ensinamentos que nós temos, né, da palavra do nosso Deus. Então, é isso. Amém. Amém. Gente, nós vamos deixar esse momento também, né, se você quiser trazer o seu... se você quiser trazer a sua oferta agora, também nesse momento, né? E ofertar ao Senhor, nós vamos estar trazendo agora e orando também. E orando pelas famílias logo após. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu acredito que Deus, sabe? Tudo que nós estamos vivendo hoje é resposta de Deus pelo nosso país. Né? Deus ouve as nossas orações. Então, nós temos que continuar orando muito, clamando muito a Deus pelo nosso país, porque é muito sério. Talvez você não tenha ideia, é muito sério o que nós estamos vivendo, gente. É muito sério. É muito mesmo. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas ofertas, os dízimos que foram trazidos à tua casa. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que sempre, ó Deus, supre a tua casa, sempre supre a tua igreja. E nós oramos, Senhor, te agradecemos por cada oferta de generosidade, por cada atitude de fé, de amor dos irmãos, Senhor Jesus, em relação à tua obra, à tua igreja. Nós abençoamos a vida de cada um nessa hora, declaramos prosperidade, declaramos abundância sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então pela família, né? Te apresentamos, Senhor, as Glória a nossas Deus. famílias, Sim, Senhor.
Te apresentamos, Glória a Deus, Deus. as nossas necessidades. Sim, Jesus. Te apresentamos, Senhor, tudo aquilo, Deus, que nós temos vivido. Amém. Todo o ataque, Senhor, Glória que a nós Deus. temos visto, Senhor, na Amém. tua família. Família Sim, como o Senhor Jesus. constituiu. Obrigado, da forma Pai. como o Senhor disse que é bom, que é Sim, perfeito. Senhor Jesus. Da forma como o Senhor criou, Senhor, e disse que o Senhor viu e que tudo que o Senhor criou, o Senhor viu que era bom. É verdade, Pai. Senhor, nós como povo do Senhor, nós nos levantamos aqui, Senhor, porque o Senhor Sim. disse que quando 2 ou mais concordarem e pedir Amém, alguma coisa, amém. assim seria feito. Sim, E nós Senhor. estamos aqui em concordância, Senhor. Amém, em Pai. concordância, intercedendo Glória pela a Deus. família, Sim. da forma como o Senhor criou. Sim, Jesus. Com os princípios que o Senhor criou, Glória Senhor, a a nossa Deus. família que tem sido Glória tão a Deus. atacada. É verdade. Deus, nós clamamos ao Senhor, diante de toda essa situação, Pai. Amém, que os Pai. anjos do Senhor, meu Sim, Deus, Jesus. estejam, Senhor, trabalhando a favor da nossa família, Amém, Senhor. Meu Deus, que toda a ideologia, que todo o Glória a ataque, Deus. meu Deus, as crianças, a cada chefe de família, Sim, a cada Jesus. mãe, meu Deus, que seja desfeito, Senhor, Em nome pelo de teu Jesus, poder, Pai. Jesus, pelo teu Verdade, conhecimento, Pai. pela tua palavra poderosa. Glória a Nós Deus. rechaçamos, Senhor. Nós, Deus, declaramos sem força. Nós declaramos que não irá Amém. prosperar, Sim, Senhor, isso Senhor. no nosso país. É verdade, Tudo isso que é Pai. contrário à tua palavra, contrário aos teus princípios, Sim, Jesus. contrário à tua lei, Senhor. Glória a Oh, Deus. Deus, o Senhor é a tua palavra, o Senhor disse que ela jamais passará. Glória a Deus. Jamais. Amém. Senhor, o príncipe deste mundo sempre continua, Deus, atacando, continua, Senhor, lançando os dardos dele, o engano, Sim, a mentira, Jesus. É verdade. a perversidade, Sim, a idolatria, a pornografia. Oh, Deus. Mas ele é um derrotado, Senhor. Sim, Porque Deus. o Senhor já despojou ele, Senhor, ali naquela cruz e na Amém. sua ressurreição. Sim, Por isso Senhor. não há como prosperar, Senhor. Nós Glória a declaramos Deus. que o nosso país pertence ao Senhor, que não irá prosperar no Amém, nosso país Senhor. essas ideologias, Sim, essas coisas Jesus. contrárias, Sim, demoníacas, Deus. Pai, impuras. Nós oramos nessa hora. Impuras, Senhor, que fere a Contra tua todo mal, santidade. Pai, em nome como de Jesus. povo do Senhor, Sim, como Jesus. igreja, como benditos, como Oh, santos Senhor do da Senhor. glória. Pai. Nós declaramos por terra, Por nós terra declaramos mesmo, Senhor. aniquilado, Amém. desfeito, Sim. destruído, Sim, inoperante, Pai. Em que nome não de Jesus. prosperará nenhuma Aleluia. dessas coisas, Oh, essas ideologias Deus. marxistas, Sim, esses Jesus. pensamentos contrários, Pai, ao Amém. Senhor, Deus, a tua palavra. Glória a Deus. Nós declaramos que não irá prosperar. Não irá Senhor. prosperar, Senhor. Clamamos a Ti, Em Pai, nome de pelo Jesus, nosso Pai. país, pela Sim, nossa Senhor. nação, Senhor. Sim, Ó Pai. Deus, clamamos pelo Teu Em nome favor, de Jesus. Jesus. Clamamos, Deus, para Sim, que Senhor. o Teu exército de anjos, Senhor, porque são exércitos, miríades e miríades de Amém, anjos, Senhor. que o Senhor tem. Que o Senhor verdade. possa dar ordem a esses anjos, Senhor, a estar pelejando em todas as áreas, Pai, Glória na a Deus. cultura, na ciência, oh Deus, na educação, Amém, ali nas Senhor. escolas, nas Sim, faculdades, que os sim, Teus Jesus. anjos, com a Tua espada, Senhor, a espada de fogo, a Sim, espada Jesus. santa, É esteja verdade. cortando, esteja destruindo Todo mal, todo Senhor. ensinamento Toda errado, raiz errada, todo ensinamento contrário, Sim, Pai, Jesus. ao que é bom e ao que é verdadeiro e ao que é santo. Oh, Senhor. Deus, nós clamamos que os a anjos Ti. do Senhor estejam Sim, trabalhando Senhor. em todas as Que áreas. a Tua verdade prevaleça, Pai. Na música, Senhor. Sim, Senhor. Oh, Deus, na cultura, Senhor. Na educação, Deus, em em nome de todas Jesus. as áreas, Jesus. Sim, em todas Pai. as áreas está contaminado, Glória a Senhor. Deus. Oh, Senhor Jesus, nós clamamos, Amém. Pai, a Ti, Pai. Oramos pelo o nosso presidente. Sim, Senhor. Oramos, Senhor, pela nossa nação. Amém. Oramos pelo Congresso, Senhor, Sim, nacional. Senhor. Oramos, Deus, por cada político, por cada senador, cada deputado, cada autoridade que foi constituída ali. Amém, Oramos, Senhor. Deus, pedindo que o Senhor continue, Senhor, trazendo à luz todo o engano, toda a Sim, corrupção, toda mentira, todo Sim, aquele que é Pai, em mentiroso nome que de está ali, Jesus. que é um mentiroso e que diz Sim, que o outro Deus. que é um mentiroso. Deus continua trazendo à luz e desfazendo mesmo, essas Pai. obras das trevas. Todas Pai. as obras Guarda das a nossa trevas. nação. Amém. Guarda a nossa nação de todo mal. Glória a Deus. Guarda a nossa nação, Sim, Pai. Jesus. Nós consagramos o nosso país a Amém, Ti, Senhor. Senhor. Como igreja do Senhor. Sim, Senhor. Declaramos sobre as nossas crianças, sobre os nossos Amém, jovens, Senhor. sobre as nossas famílias. Oh, Sobre a Senhor. vida de cada mãe, cada pai, Senhor, Sim, cada Senhor. família constituída, aqueles que são avós. Amém. Deus, que o Senhor venha trazer, dê a sabedoria, Sim, dê o Senhor. entendimento, Sim, para que Deus. possa instruir, Instrui para que mesmo, possa Senhor. orientar os filhos, Amém. para que possa orientar os netos, para que possa passar, Senhor, de geração em geração, Pai, Aleluia. o conhecimento do Senhor, da Tua Glória palavra. a Deus, Pai. Senhor. Que assim seja, Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém, Amém. Graças a Deus.
Gente, então na próxima quarta-feira a gente continua, né, com a nossa Escola da Família, né? Próxima quarta-feira, Escola da Família, a gente vai estar trazendo, abordando outro assunto, e a gente vai estar falando também nas redes sociais, vamos estar fazendo chamadas, né? Falando do assunto que a gente vai estar tratando, e para que você possa também replicar para outras pessoas, né? Você envie pelo WhatsApp, né, as gravações, como nós fizemos hoje, e as chamadas para a Escola da Família. Obrigado por todos, né, estarem aqui nessa noite. Amém.